Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aqui da Remax Inter, João Pessoa. Dizer que é uma honra muito grande, né, estar aqui com vocês para a gente tratar de um assunto de extrema relevância para os seus clientes, inclusive para vocês. E a grande pergunta que fica é: o que é um arroz familiar e para que ela serve? Existem pessoas, o que vocês pensariam se vocês tivessem uma pessoa indo para perder de 15 a 30% do seu patrimônio, de perder um tempo que vai variar de 4 a 20 anos na justiça e ainda poder haver um esfacelamento da família? O que você falaria para uma pessoa como essa? É essa pergunta que nós vamos responder aqui através da Road Familiar. A Road Familiar, ela não é simplesmente uma empresa, mas ela é uma engenharia no planejamento sucessório para a família. Ela cria uma série de benefícios, tanto no momento da criação da Road, como posteriormente ao gatilho iniciado. Qual o gatilho da Road? Tudo isso nós vamos entender um pouquinho aqui. Então, acho que ficou claro, né? Para que serve a Road? Para diminuir a perda com a sucessão, a desidratação no patrimônio da família, que vai gerar em torno de 15 a 30%, vai ajudar também a proteger o patrimônio da família através de cláusulas especiais que nós vamos falar aqui, e vai servir também para diminuir o desgaste no inventário. E quando eu falo de desgaste, é o desgaste emocional do inventário. Todas as pessoas que já passaram pelo inventário, todas aquelas pessoas que já passaram pelo inventário conseguem entender quando eu falo desgaste emocional do inventário. Tem famílias, a gente aqui que é da área de imóveis e da área jurídica, a gente consegue entender, consegue ver quantas famílias foram desestruturadas por conta de um inventário. E isso está mais próximo do que a gente imagina, né? Então vamos lá. Você sabe o custo de um inventário? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Qual o custo do inventário? Muitos dos nossos clientes, muitas das pessoas, muitos dos brasileiros, só para que vocês tenham uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no ano de 2021, que foi um ano que estava a pandemia, ela estava no seu auge, ela registrou 335 inventários. 335 mil inventários. Vou repetir. No ano de 2021, o Conselho Nacional de Justiça registrou 335 mil inventários. Foram 375 mil famílias que tiveram o desgaste emocional, não tinham se preparado para poder fazer um inventário, não tinham preparado para fazer uma sucessão e perderam entre 15% e 30% do seu patrimônio. E isso é uma realidade nos dias de hoje, né? Então, assim, qual o custo? Vai dar uns 3 toquezinhos aí. Mais um. Então, quais são os benefícios de você fazer um arroz? O primeiro benefício dele, nós estamos falando aqui, que são os impostos. Você vai reduzir essa carga tributária na ordem de 90%. O segundo benefício, você vai diminuir o custo com advogados. Eu sei que o custo com advogado ele vai variar de 3% a 20%. Porque tem advogados que vão cobrar 3%, 5% do valor do inventário. Mas tem advogados que já cobram 10%. Outros advogados que cobram 15%, 20%. E isso muda totalmente o valor, né? O valor do custo que você vai ter no inventário. Uma segunda vantagem uma segunda economia em relação a cartório de notas. Que imagine se você tiver 2 imóveis, por exemplo, você vai ter que fazer 2 escrituras, você vai ter que pagar 2 emolumentos, porque são 2 imóveis,
Porque você só consegue transacionar um imóvel só depois que ele é transmitido, só depois que ele é registrado. Enquanto ele não for registrado, o imóvel ele fica no inventário, sem poder ser alterado, sem poder ser vendido, sem poder ser comercializado. E as custas, né, que a gente acabou de dizer agora. É muito alto. As custas, como eu falei, né, a questão do desgaste emocional, né, que eu acabei de dizer para vocês, né, que é um valor significativo a ser considerado na criação da holding. Alguém sabe que o imposto de transmissão causa-mortes, ele tende a aumentar? Se vocês fizerem uma pesquisa no Google aí, vocês vão ver que existe uma proposta do Conselho Nacional de Fazendário, o CONFAZ, né, em aumentar de 8% a alíquota máxima para 20%. O ITCMD. O ITCMD. Depois vocês podem fazer essa pesquisa, né? Faz uma pesquisa no Google assim, aumento da alíquota do ITCMD. Para quem não sabe o que é o ITCMD, né? Imposto de transmissão causa-mortes e doações. Né? Esse é o nosso ITCMD. O que acontece em relação ao inventário? Geralmente as famílias não estão preparadas. Elas não têm um valor já reservado para fazer o inventário, que vai variar aí de 15% a 30%. E esse valor ele tem que estar fora da herança. Porque se esse valor estiver dentro da herança, você tem que pegar esse valor e somar ao valor da herança para poder fazer o cálculo dos tributos e etc. Vocês conseguem entender o que eu falei? Todo mundo tranquilo? Conforme eu falei, né, através de uma holding familiar você pode reduzir 40% desse valor. Mais para frente ele vai estar eu vou explicar melhor como que funciona essa economia aqui de 40% para 4% na transmissão da holding. Algumas pessoas podem perguntar, mas a holding familiar ela é importante para mim? Eu só tenho só 2 imóveis, eu só tenho só 3 imóveis. Eu vou contar para vocês aqui rapidinho, né, que a gente vai... Eu tenho alguns exemplos lá no escritório, né? Um dos exemplos que eu tenho é um cliente que apareceu para fazer um inventário de um imóvel lá em Campina Grande no valor de R$250 mil. Veio perguntar, doutor Renato, quanto que eu vou gastar para fazer esse inventário? Eu falei, você tem que pagar o ITCMD. Aqui na Paraíba, o ITCMD ele começa com 2% e vai até 8%. Pelo que ela colocou lá, 250 mil é em torno de 6% o ITCMD. Além do ITCMD, você vai pagar o advogado, que vai variar aí de 3% a 8%. Né? Isso pela tabela da ordem. Se for um outro advogado, pode cobrar outros valores. E mais os emolumentos de registro do imóvel. Ou seja, esse imóvel que você tem aí de 250 mil, você vai gastar mais ou menos uns 40 mil, aproximadamente, para poder fazer o inventário. Ou seja, a holding, ela não serve só para quem tem milhões. É um erro muito grande das pessoas acharem que você só vai fazer uma holding, a holding só começa a ser interessante se você tiver um patrimônio muito alto, muito grande. Porque se você entender esse custo do inventário, você vai ver que não só para um imóvel de 300, 400 mil é importante, mas também para os demais casos, né? Então, a holding... Não influi valores, né, Renato? Não. À medida que você vai, que o valor é maior, né, realmente é mais vantajoso. Mas se uma pessoa tem um imóvel, por exemplo, de 250 mil, também é importante que faça. Ela tem que fazer esse cálculo, né? Quanto que ela vai gastar no inventário e quanto que ela vai gastar na holding. Ela vai ver que na holding ela vai gastar 90% ou menos do que se fosse no inventário. Dentro da proporcionalidade, né?
Não, dentro desse valor de 40 mil, ela vai gastar pelo menos aí uns 50% a menos se ela for fazer uma hold. E com relação ao... Vamos lá, senão a gente não... Vamos lá. Já está terminando. Uma das questões que fica, né, é o que acontece se você vai para um inventário sem fazer uma hold. E aqui eu quero dar mais um exemplo para vocês, que essa aconteceu hoje de manhã, tá? Eu estava vindo para cá e aí um parceiro lá do escritório me trouxe um caso de um caso desse aqui, ó. Sim. A senhora de 98 anos de idade, né, tem patrimônio de 5 milhões, entre imóveis, né, e bens que ela tem, investimentos, ela tem um patrimônio de 5 milhões. Ela não tem filhos, não tem nem descendentes e não tem ascendentes, ou seja, não tem filhos e nem os pais já morreram, né? Tem 2 irmãs e está indo 98 anos, ela não sabe que ela vai desidratar até 35% do patrimônio dela no inventário e ela ainda não se planejou. Olha só que grave que acontece muito próximo da gente. Sim. E ainda mais, quando eu estava falando da questão da eficiência tributária, a eficiência tributária da hold, ela não acontece só na morte. A eficiência tributária da hold, ela funciona durante a vida. Essa pessoa, ela tá tributando os investimentos que ela tem a 27,5%. Ela paga de tributos, porque ela é funcionária pública aposentada aqui da Paraíba, ela paga o tributo dela e quando se soma os aluguéis mais o custo, o salário que ela tem, ela está pagando 27,5%. Eu falei assim, imposto de renda. De imposto de renda. Se ela fizesse a hold, só na construção da hold, ela sairia de 27,5% para 15%, que é um imposto de renda de pessoa jurídica. Sim. Só em ela construir a hold. Fora isso, ela ainda tem essa desidratação que vai acontecer. É uma senhora que está com 98 anos. Imagina só essa situação. A qualquer momento ela pode falecer. E aí, a única herdeira, ela vai enfrentar isso aqui, uma perda patrimonial de até 35% e ainda tem mais. Tem aquele desgaste social que vai acabar acontecendo devido às outras pessoas interessadas que vão ficar atrás dessa herança de 5 milhões. Se ela fizesse a hold, tudo isso resolveria. Mas tem muita gente que... A pergunta que fica é por que o seu cliente, por que você precisa de uma hold? Né? Eu acho que até esse momento da nossa conversa, do nosso bate-papo, você já deve ter percebido o quanto que a hold é importante. Né? Ou seja, a hold, como eu falei, ela não é empresa, né? Pode ir. Ela não é empresa, né? Ela não é empresa, porque a empresa, ela não tem essas outras engenharias tributárias, essa eficiência tributária, e ela não prevê também esse desgaste social. Né? A hold, ela é muito mais do que a empresa. Ela é uma forma eficiente de planejamento sucessório familiar. Ou seja, muito mais do que simplesmente uma empresa, né? Foi ao contrário. Só volta umazinha. Mais uma. Aqui, né? A solução nasce a partir de um problema, né? Porque geralmente a gente procura a solução depois que nasce o problema. Então tudo isso que nós estamos falando aqui, os grandes empresários já vêm fazendo isso para as suas empresas. Agora, por que essa informação não tinha chegado para a gente? Eu já ia fazer essa pergunta. Por que essa informação não chegou para a gente? Não chegou justamente por isso. Porque essa informação ela estava mantida para os altos funcionários.
através dos estudos, através de profissionais, né? Existem poucos profissionais no Brasil ainda que estão habilitados a trabalhar com essa informação, a trabalhar com essa engenharia de eficiência tributária e eficiência na sucessão patrimonial como a hoje. Poucas pessoas ainda conseguem fazer um croquis, conseguem fazer esse tipo de engenharia. E aí, né, a gente já vem respondendo isso, né? As vantagens da arroz familiar, né? Como eu falei para vocês, se você faz a arroz familiar, você evita, né, a perda financeira, que pode chegar até 30%, 35%. Eu botei aqui essa alíquota aqui do Distrito Federal, mas um patrimônio de 1 milhão, se fosse aqui na Paraíba, se fosse aqui no nosso estado, essa alíquota aqui já pularia para 8%. A partir de 350 mil aqui na Paraíba é 8%. As despesas do cartório mudariam, isso aqui é só para a gente ter um exemplo, né? O custo do advogado também pode mudar, a depender do advogado, né? Uhum. Então, um patrimônio desse de 1 milhão, você pode botar o dobro aqui na Paraíba. Seria em torno de uns 250 mil reais, ou 300 mil reais aproximadamente, né, de custo. Só que você já muda, né? Que você já dobra aqui na Paraíba, né? Controle total dos patrimônios pelos administradores. Quando você faz quando você cria a holding, você bota algumas cláusulas. E quais são essas cláusulas? A cláusula de administração contínua e perpétua, a cláusula call option, você coloca a cláusula de reversão, né, que você pode reverter aquele patrimônio para você. Você coloca a cláusula também a cláusula política, porque como você vai transmitir o patrimônio para a holding, você deixa de ser dono. Mas se você bota a cláusula política, você como proprietário, ex-dono, né, daquele patrimônio que você transferiu para a holding, você, com a cláusula política, você fica na condição de responder administrativamente e politicamente pela empresa que você criou. Né, que inclusive uma das cláusulas que é colocada, uma cláusula que vocês já devem conhecer muito, a cláusula do usufruto. Sim. Embora você transmitiu os bens, só que você mantém aqueles bens sobre o teu usufruto até que haja o gatilho, né, que a gente chama o gatilho, a morte do donatário para os sucessores. Pode até, são 4 aqui. Tá, primeiro, só haverá transmissão de posse dos herdeiros com o falecimento do dono da chave do cofre. Quem é o dono da chave do cofre? Aquele doador, aquele que instituiu a holding e aquele que detém a administração contínua e perpétua, aquele que tem a cláusula de política, que ele pode votar, né, votar e administrar os bens que ele instituiu na holding. Prejuízo com o inventário, que a gente está falando para vocês aqui, né, que diminui aí um valor considerável. Economia com os impostos, foi o que eu estava falando para você. A partir do momento que você cria a holding, você deixa de ser tributado na pessoa física e passa a ser tributado na pessoa jurídica. A diferença está em torno de 15%. Né? Mudança da base de cálculo. Mudando da base de cálculo quando você vai fazer a transmissão. Que mudança é essa aqui, né? Quando você vai fazer o inventário, ele é calculado no valor de mercado. Então, por exemplo, você comprou um imóvel, fez uma declaração de um imóvel, você faz uma declaração lá, você comprou um imóvel de 350 mil. Mas aí, aquele imóvel ali, houve algumas situações naturais ou físicas que mudaram a condição primeira. Foi construído um metrô ali perto, foi construído um colégio, foi construído um shopping center. Então aquele imóvel que você comprou por 350 mil, hoje ele está vendendo 1 milhão. Quando você faz a holding, por determinação legal, você transfere a holding para dentro transfere o patrimônio para dentro da holding pelo valor ou valor de mercado ou o valor que você declarou no imposto de renda. Claro que você vai optar transferir a holding para que não haja ganho de capital
e você tem que pagar imposto de renda sobre o ganho, você vai transferir pelo valor declarado em imposto de renda. Então, quando você faz isso aqui, quando houver a mudança, quando houver a abertura, o gatilho, houver a transmissão desses bens que estavam na empresa cofre para os sucessores, eles não vai ser com a base de cálculo em cima do ITCMD de 8%. Vai ser sobre aquele valor que você ingressou para dentro da hoje, né? O valor 350 mil em vez de R$1.000, e vai ser aquela alíquota do ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né, para o sucessor. Você muda uma alíquota de 8% em cima de 1 milhão para uma alíquota de 3 a 4% em cima de 350 mil. Só que você já economizou muito. Eu não sei se vocês conseguiram entender essa ideia, né? Entendeu? Perda diminui praticamente a zero, né? Que aqui, aquela explicação que eu dei para vocês, né? O valor do inventário, o valor de mercado, aqui o valor do mercado, via mercado, né? E o valor da declaração de imposto de renda, né? Aqui você fazendo pelo inventário, quanto você pagaria, e aqui você fazendo pelo valor da declaração de imposto de renda, né? Só que você tem uma redução aí de aproximadamente 90%. Meu Deus. Então as pessoas, elas estão indo para o inventário sem entender tudo isso. Mesmo aquelas pessoas que têm um patrimônio de 500, 600 mil. E quantos não têm esse conhecimento? Muitos não têm. E aí que nós entramos, né? Já está terminando, gente. Em relação à proteção patrimonial, né? Quais são as cláusulas que a gente coloca? Cláusulas de impenhorabilidade, cláusulas de incomunicabilidade e cláusulas de inalienabilidade. E aí isso depende tudo de quem vai estar instituindo a holding e saber qual é o interesse. Às vezes ele tem um imóvel que ele quer tornar inalienável, às vezes ele não quer que o patrimônio dele se misture com o futuro casamento da esposa, do filho, né? Então ele coloca a cláusula de incomunicabilidade e também a questão da impenhorabilidade, que eu acho muito interessante, porque em 2020 nós acompanhamos tudo isso, estamos aqui para contar essa história. Quantas pessoas nós vimos perder todo o seu patrimônio, empresas que faliram, estão devendo no mercado porque não colocaram a cláusula de impenhorabilidade. Tudo penhorado. Tudo penhorado, tudo sem patrimônio. Então, se você tivesse feito uma holding e tivesse protegido essa holding com essas cláusulas, você teria protegido o seu patrimônio suado que você levou anos e anos e anos para adquirir. Isso aqui é fabuloso. Fabuloso mesmo. Fabuloso. Exemplos de famílias que fizeram holding. Vocês têm ideia de quem faz holding no Brasil? Passa aí para a gente ver. Esse cara aqui, Norberto Odebrecht, dono da empresa Odebrecht, né? Ele deixou 14 bilhões para sua empresa, para sua família, e ele se preocupou em fazer a holding e todo aquele problema, tanto a perda financeira, como o problema de debate sobre herança, desgaste da família em relação à holding, ele não teve nenhum desses problemas. Ele morreu, 15 dias depois estava todo mundo já sabendo o que era seu, o que não era, todo mundo já sabia onde, quem tinha tantas cotas, quem não tinha as cotas, já sabia quem ia ser o administrador e o custo lá embaixo. Quem mais fez a holding familiar? Roberto Marinho, ele deixou um patrimônio de 30 bilhões, né? E também fez a holding. E aí vai os maus exemplos, né? Sim. E aí eu digo assim, nem maus exemplos. Pessoas que não tiveram, conhecimento. Né? As pessoas que não se prepararam. Eu costumo dizer que a ação, o planejamento é algo fantástico.
A gente não pode deixar para resolver os nossos problemas amanhã. A gente tem que antever, a gente tem que programar. Se eu sei que eu não sou eterno, se eu sei que a minha vida uma hora vai findar, eu não posso deixar para resolver esses problemas como esses aqui que vai desidratar o meu patrimônio daqui a 2, 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Verdade. Pode ser que eu não tenha tempo. Quantas pessoas que faleceram agora em 2021 que não tiveram tempo para poder organizar? Vamos ver algum desses exemplos? Alguém conhece esse caso aqui, do Chico Anísio? Sim. Tá na mídia, tá? Todos esses casos aqui estão na mídia, né? É verdade. O UOL, Diário do Nordeste, 20 milhões que o Chico Anísio deixou, já tem 10 anos que toda a família dele briga, porque não fez uma holding. Tem mais algum caso aqui que é interessante para a gente ver? O caso da Ana Fontinelli e do Marcos Paulo, né? 10, 11 milhões brigando na justiça durante mais de quase 10 anos. Agora no ano passado eles decidiram, a Antônia Fontinelli decidiu abrir mão de 5 milhões da herança para poder haver a pacificação no litígio em relação à herança. Não fez a holding. Quem mais não fez? Vamos ver. Tem mais alguém que não fez? Gugu Liberato. Também é. O Gugu Liberato, inclusive, aconteceram situações extraconjugais que está sendo discutido no inventário dele, pessoas que ele tinha relacionamento extraconjugal que apareceu, que agora quer se habilitar no inventário do Gugu. E aqui a fortuna do Gugu é 1 bilhão. 1 bilhão. Então, assim, é importante a gente levar essa informação para essas pessoas, né? Mostrar que elas precisam fazer esse planejamento, não pode deixar para amanhã. A incerteza nas nossas vidas é algo normal, né? A gente acabou de passar por isso agora, né? Não conseguiu fazer uma coisa, não conseguiu fazer outra, tivemos que nos readaptar para poder fazer a reunião agora. Da flexibilidade, né? Quanta coisa acontece, né? Amanhã, hoje, as coisas elas não estão no nosso controle. É verdade. Elas estão fora do nosso controle e a gente às vezes não entende isso, né? Então, assim, eu quero agradecer vocês, aqui, muito obrigado por vocês terem aberto aqui esse pedacinho aqui, essa casa de vocês esplêndida, maravilhosa. Lembra que eu disse que todos iam ter uma surpresa? Pronto, eu deixei que o Renato dissesse. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma hoje aqui, acho que vai dar uns 400 mil reais. Hoje, inclusive, né, a Nosso Corpo me apresentou um advogado aqui. Isso. E parece que a pessoa tem a pessoa tem um patrimônio muito grande aqui, tudo no CPF dela, não tem nada no CNPJ, e a gente vai fazer a holding para ela, vai dar em torno de 400 a 500 mil reais. Então, 400 mil reais seria aí 20 mil reais no bolso do corretor que trouxe essa indicação. Uma dúvida aqui, Renato. Qual é o custo para uma pessoa abrir a holding familiar? Vai variar, né? Vai depender dos bens que ele tem. Isso, e da engenharia necessária. Você vai precisar de uma célula, de 2 células, de 3 células. Explica a célula. Célula onde a forma de administração dessa holding. Por exemplo, se vamos supor que você trabalhe com imóveis, você tenha 10 imóveis, vamos botar 20 imóveis, você tem 20 imóveis e você, a empresa que você vai criar é única exclusivamente para gerir esses imóveis, né? Você vai sair de uma tributação de 27,5%, você vai abrir uma PJ, não vai ficar no seu CPF, e para isso você já vai ter uma redução automática de lucro, né? Só que além disso, existem algumas limitações legais para você criar uma empresa única exclusivamente com administração de imóveis. Então, nesse caso, você tem que criar 2 empresas. Uma para botar os imóveis e uma fazer uma cessão de direitos onerosa para uma outra célula jurídica administrar os imóveis, e você vai ser o administrador dessas células. Então, esse tipo de engenharia,
né, é toda feita através de da sessão de viabilidade que a gente prepara para poder entender as suas necessidades, o que você precisa, quais são os seus bens. Nessa sessão de viabilidade, tudo isso vai ser conversado. Quais são os bens, qual o propósito da holding, se você quer deixar algum bem inalienável, penhorado, se você quer uma call option para você retornar aquela holding para você, a cláusula de reversão. Vamos simplificar então. Eu vou chutar aqui um exemplo aí, tá? Vamos supor que uma pessoa tem um imóvel de 350 mil. Ele tem um outro imóvel de 200 mil. Inclui só imóvel ou automóvel? E ele tem mais uma aplicação de 300 mil. Como é a junção disso em uma holding? Uma célula única, você faz isso? Então, 350, 200 mais 350. A célula cofre, ela é criada justamente para colocar todos os seus bens. Todos os seus bens, ela é colocado. Você lembra que eu falei da impenhorabilidade? Eu falei da impenhorabilidade. Então, por isso que eu pergunto, por isso que eu coloquei esse exemplo assim, bem diversificado, diversificado, assim, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como, se você fosse fazer, como seria fazer. Não, vou fazer várias aqui. E até para você. A gente vai fazer várias aqui. E até para você orientar uma pessoa que está comprando um imóvel, ó, se você fizer a holding, se você tiver isso, se você tiver isso, você vai gastar aproximadamente isso. Se caso acontecer um falecimento, alguma coisa, você vai gastar tanto assim, aproximadamente, até para ela, opa, então é importante eu fazer, Francisco, é importante eu fazer uma holding. Não é importante eu fazer a holding, entendeu? Para a gente passar um exemplo básico, assim, para quem é prático, para quem não entende muito da mecânica. Eu preparei 2 papers, né? A Irmã Socorro, ela vai estar passando para vocês esses papers, né? Eu pedi ela que, quando terminasse a reunião aqui, passasse esses papers para vocês, para que vocês pudessem fazer a leitura. Por quê? A holding, ela não é tão simples como a gente exige uma série de conhecimentos: comercial, tributário, civil, administrativo, para poder fazer essa engenharia. Mas eu posso afirmar para você que em 99,99% sempre vai ser viável fazer uma holding. Entendi, mas não ficou claro a resposta para mim, assim, bem prático, né? Por exemplo, assim, ó, com esses valores que eu coloquei, assim, me dá um exemplo. Quanto eu vou gastar com a holding, quanto eu não vou gastar quanto eu vou gastar se eu não fizer a holding? É só você pegar assim, ó, essa pergunta aí, para ser mais simples possível, é 90%. Você pega esse patrimônio, aí você vai colocar, primeiro, se eu fizer um inventário, quanto que eu vou gastar? Aí você bota a média 20%, bota 20%, bota a média. Aí se eu fizer a holding, vou gastar 4% desse mesmo patrimônio. Então, é uma relação média de 20 para 4. Eu posso ficar... depende, né? Mas vai ficar de mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí, se não tiver nenhuma burocracia a mais, vai ficar em torno de custos, referência de 20 para 4. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Você vai ver a redução é em torno de 90% no gasto, que você vai deixar de ter na economia, né? Em torno de 90% na economia. Agora tem muito mais vantagem. Por exemplo, as cláusulas de impenhorabilidade para um problema financeiro como o que aconteceu em 2021. A cláusula de reversibilidade, que você pode doar e pode reverter para você. A cláusula de a transmissão dos bens, que você você muda a base de cálculo. E você consegue entender que a questão que eu chamo de não evitar o litígio do litígio do inventário, que para mim são muitos benefícios que tem na holding.
Só que nessa questão de evitar o litígio do inventário, a gente pode ver algumas dezenas de famílias próximas da gente, como essa que a gente acabou de citar agora, do Hugo Liberato, do Chico Anísio e da Ana Fontinelli, né? Que estão passando por problema. Que a gente, quando fala de um litígio no inventário sem estar envolvido, a gente não está no calor da situação. Só quem passou por um problema de litígio de inventário sabe o que eu estou falando. Sim. Né? Eu posso dar um testemunho aqui para vocês. Famílias são destruídas por causa disso. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Quando você faz essa comparação de economicidade entre inventário e a holding, você fala com relação ao litigioso e não o extrajudicial. Não, todos eles. Judicial também. Todos eles. Não, vamos pro extrajudicial. Né? Vamos pro extrajudicial. Vamos supor que você não tenha litígio, todos são maiores de 21 anos, todos são capazes, a pessoa que faleceu deixou um inventário, né? E vai ser feito o extrajudicial, não vai ter litígio, beleza? Sim. Vamos começar pelo tempo. Quanto tempo você acha que um inventário extrajudicial demora? Um ano. Menos de um mês. É 20 dias. Um mês não. Eu estou estourando, acredito que até 3 meses. Tá. 3 meses, se tiver em média 6 meses, mas vamos botar 3 meses. Você está dizendo extrajudicial, o extrajudicial. Vamos botar. A gente recebeu informação atual 30 dias. que 30 dias está resolvido. É relativo, depende. Vamos botar 10 dias? Né? Vamos botar 10 dias para a gente ficar melhor? Vamos botar 10 dias. Agora vamos ver o custo do inventário. Beleza? Inventário extrajudicial. Você tem que pagar o ITCMD? Tem. E quanto que é o ITCMD aqui de um inventário de 1 milhão? 8%. Vai de 2 a 8. Outra pergunta que eu vou fazer para você: quem paga 8% aqui? Qual o limite? Qual a faixa etária que paga 8%? A partir de 250 mil. E quantas pessoas você acha que vai ter que pagar necessariamente 8%? Quantas pessoas? Das pessoas que vocês conhecem. Que é um inventário acima de 250 mil. Entendi o valor. Entendi o valor. Praticamente todas. Praticamente todas. 99,99999. A pessoa que tem um imóvel de 100 mil, 150 mil não está aqui. Não tá, né? É outro imóvel. Vai ter que pagar também o advogado. Quanto que o advogado vai cobrar? Em torno de 3%, não, 3% não. 6%, tá? Então, só aí a gente tem o custo do advogado, o custo do inventário e mais ainda o custo do inventário, o custo do ITCMD. E os cartórios. E os emolumentos e registros. Quanto você acha que é uma pessoa que tem um imóvel, um patrimônio de 1 milhão vai gastar? aproximadamente 250 mil. Aí, se você fizer um rosto, você vai gastar 30 mil. Ah, tá, tem mais uma informação. Quanto tempo você acha que a pessoa vai conseguir dividir esse valor de 250 mil para fazer um inventário extrajudicial? Não, eu estou respondendo a pergunta dele, né? Quanto tempo vai dividir? O único divisível aí é só o advogado, né? Olha, coitado do advogado. Renato, os cartórios não gostam da ideia da holding familiar. Não, claro. Vai quê? perder dinheiro, vai perder dinheiro. Talvez até saibam, né? Vai perder dinheiro. Eles sabem, Talvez não até dizem. essa. Porque eles perdem perdem dinheiro por conta disso. Vai perder dinheiro. Eu sei que Vai precisar mais. Os impostos. Respondi essa pergunta. Sim, e outra coisa, Agora na holding, você pode dividir? Pode parcelar na holding? Pode. aí nesse caso ele pode. Pode. Agora, pela informação, outra. Tem um patrimônio de 1 milhão. No caso, essa economia em si é de alguém com praticamente 90 anos. Digamos que eu faça agora com 30 anos, eu faça uma holding vai passar aí aproximadamente uns 40 anos de sobrevida, de vida aí. Como ficaria anualmente essa administração da holding
o proprietário ele pagaria algo para manter essa empresa aberta? Declaração de imposto de renda. Assim como existe a declaração de imposto de renda para pessoa física, existe a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. É o mesmo valor que você vai pagar para a empresa. E assim, quanto é essa declaração por ano? Em torno de R$ 1.700. É a declaração que você vai fazer no ano. O pagamento então é anual. Tem comparativo. Não só algumas perguntas com relação a preço de imóvel. Quando a gente fala, por exemplo, quando vai para uma holding, você coloca o preço do quê? Baseado aqui no compra ou de mercado? Você pode estipular o preço do imóvel? Quem avalia? Eu coloco. Os corretores, eu faço a avaliação para você. Não, estou falando sério, porque por exemplo, a holding, se eu colocar a avaliação do mercado, vai encarecer muito na hora de ter um imposto, né? O valor que você integraliza o bem imóvel na hold é o valor de declaração de imposto de renda. Ah, tá. Não é valor do mercado. Não é valor do mercado. Show. Outra coisa, por exemplo, essa questão de briga de herança depois que está acontecendo com a holding não pode, porque ele já estipula as cotas já específicas. Não, ela praticamente zera o litígio. Todo mundo já sabe. Por quê? Vamos supor que apareça, por exemplo, um filho extemporâneo, né? Ou então um filho, você fez a holding, aí tinha o Manuel e o Pedro. Aí você estipulou aí o Manuel e o Pedro com as cotas dele. Mas aí, aos 60 anos de idade, a tua esposa ficou grávida. Né? Acontece isso? Né? Aos 60 anos ela ficou grávida. Você faz o call option, você volta o valor para você, né? Você faz a divisão novamente das cotas e integraliza de novo. Você continua sendo dono Você continua sendo dono, você tem a cláusula política de administração dos bens, tudo. E nesse caso é o seguinte, então o cara, ele tem 60 anos, a esposa ficou grávida, mas ele faleceu antes do outro filho nascer e ele não fez esse trabalho. Quando acontece isso, durante a administração dele, né, o próprio a hold vai prever essa divisão depois, né, que, por exemplo, a substituição do administrador. E o administrador, que vai ser a esposa, que vai ser um dos filhos mais velho, ele vai fazer essa contrato, porque já tem que pegar essas coisas tudo, né? Outra coisa, foi informado aqui o seguinte, que um determinado valor, porcentagem para ter mesmo corretor fazer essa parceria. De onde tirar esse valor dessa parceria, digamos, de um processo? Perdão, a R$5.000. 3.500 a R$5.000. E aí, você já começa a receber, porque o cliente vai ter que efetuar esses pagamentos para poder fazer a ação de exatamente, é esse óbvio que eu estava analisando. Aí tem a segunda fase. Segunda fase eu coloquei. A partir do momento que eu entendi como você vai montar a hold, para que você, o teu patrimônio, para que você quer a hold, eu vou fazer um croquis, ela precisa ter uma célula, vai ter uma célula para colocar os bens, vai ter uma célula administrativa, então vão ser 2 células. Vai variar, vai desenhar a hold, vai ser de 5.000 a 15.000 para poder fazer isso. Terminou, aí a gente passa para poder pegar essa elaboração e abrir empresa, fazer transmissão de bens, e aí tudo isso aí que vai ter custo. Aí o restante, o valor restante. Mas na verdade nossa tarefa é esse pensamento que está falando é interessante por isso, para você ver quando você já vai a forma que você vai levar. Não é fácil lá. É a sua comunicação, o rapport que você vai fazer, as vantagens que é para a gente entender justamente fazer o que está ganhando logo no começo. Porque se você fala, não, o inventário, você quer inventar, o inventário estava no canal para frente. Muita gente vai dizer que agora, com essa informação, pensa, a primeira pergunta é, Ricardo, você com esse montante que você tem, você paga quanto de imposto de renda? Paga o óleo, paga ideia é essa. Bota aí, R$30.000 de imposto de renda.
para 30 mil reais de imposto de renda, se nós fizermos aqui essa redução aqui, você já está ganhando anualmente. Exatamente. Aí eu tenho um argumento. Se você. Entendeu? Você em 2 anos você já tem um investimento. Aí eu tenho um argumento para dizer, olha, Se o vai cara lá, já é você- pessoa jurídica. E você em vida está no usando imposto já de no renda benefício. dele, tudo ele faz tudo como. Aí é tranquilo. Ele vai ter a Nossa, retribuição. Entendeu? Aí se ele já é pessoa jurídica, ele já está fazendo o pagamento de tributo na pessoa jurídica. Mas aí tem as outras Os vantagens. imóveis tem que Tá dar vendo? pessoa Entendeu? jurídica. Se o cara já É a for pessoa pessoa jurídica, ele física. já não tem essa redução. Só que às vezes o imóvel, É, às vezes o imóvel não está em pessoa jurídica, está em pessoa física. Os imóveis têm que estar em pessoa jurídica para Tem, poder usufruir disso aí. Outra Não é só o cara pergunta, que tem quando pessoa jurídica, é os você, imóveis que estão. quando você fala holding familiar, Não, mas aí só não muda um nada. núcleo, marido, mulher e filhos, Não, o ou imposto pode de ser renda não vai mudar. irmãos, Ele já paga o tios. imposto de renda reduzido. Não, hoje você vai proteger o patrimônio da patrimônio família. Você não paga imposto de Os renda. outros, tipo lá em casa, É. eu, meu esposo e minha filha. Você paga em TBI. Mas Você não pode paga envolver imposto. outras empresas, No caso, o cara já tem empresa, né? pode envolver outras famílias? Pode. O caso que eu trouxe aqui, eu acho que vai ser nesse nível. Porque pelo que eu entendi do Adailton, que ele falou lá, a família dessa senhora ela é bem complexa, né? Ela tem pessoas que vêm de outros lugares, pessoas que vêm de outras famílias, né? Pessoas que são várias empresas, 4 ou 5 Agora, empresas. vamos só mais uma pergunta aqui com relação a. São 2 casos. Uma pessoa física e uma pessoa jurídica. O que ele estaria ganhando agora e ele fazer a holding? Qual que é a diferença entre. Até pra gente, eu vou falar da holding, ó. A principal ganho seu nesse instante é esse. O principal ganho nesse Se instante. você é pessoa física, além do imposto de renda que você vai ser tributado na pessoa jurídica, tem os outros benefícios. Os benefícios. Se você é uma pessoa jurídica, você vai ter o benefício de você já fazer um planejamento sucessório, reduzir o gasto, reduzir o litígio, né? E aí vai, outras tantas, né? Você faz uma rua de tal forma que você se mantém com cláusula política, com cláusulas de reversão e entre outros. Então, parece que isso não é muito importante, mas pergunta para o Gugu Liberato, ou para a família do Gugu Liberato. Não, ninguém quer perguntar o Perguntar para ele dar certo ainda. Os filhos já estão divididos, né? É. 2 filhos para um lado, É. outro filho para o outro. A Dá um favor pergunta de outro, segunda. Veículos, isso aí é só imóveis. Entra tudo. Isso é tudo, né? Agora, por exemplo, deixa eu falar uma coisa que a gente deve Poupança, a pessoa, tudo que a pessoa tem. porque a pessoa fala VGBL, quando você investimento. tem pessoa, você é pessoa jurídica, então você tem empresa, dono de empresa e tal. Mas você tem imóveis em pessoa física. O ideal é você fazer uma holding, né? E aí você unificar tudo na holding, para evitar você proteger um patrimônio e desproteger o outro, O né? que você adquirir também, você já coloca na holding. Inclusive foi o caso da... Como é que é o nome da senhora? Silvana. Foi o caso da Silvana, né? Que ela falou que um médico comprou um imóvel e quem comprou não foi o... E quem comprou não foi o médico, foi a holding. Foi. Quem assina, inclusive, faz que é o filho. Nós Filho vender, dele, filho faz bem aquela- novinho. Que é administrador. Na hora de vender é o oposto, né? Você retira da holding Foi um para poder valor alto, vender. assim. Isso, Considerava Que aí muito você sai da tributação que é muito alta quando você vende na PJ. Você desintegraliza aquele bem que você vai vender. Esse Ivan temos um apartamento, nós vamos ver. Eu não. Não, ela mora. Ela mora. Não, ela tá Eu aprendi esse Ninguém Você aprendeu isso com quem? Com o Eduardo, foi? A gente tá com a Rose, né? A Rose tem a parte do patrimônio da ele. Aí vamos ver, eu morro. Ou eu morro, ou eu Aí, no morro. caso, a direção do inventário não precisa fazer. Não, mas Porque esse apartamento já existe. Se um dos dois morrer. Olha, ele já se interessou. Agora, como é a pergunta, chega a A Rose seria eu, você e Gabriela, nossa filha. Sim.
Aí vamos supor que eu morro. Isso é fictício, né? Aí eu estava falando justamente, porque quando um cara se morreu hoje, ele tem que fazer inventário para botar o apartamento do seu nome, né? Porque se ficar você e Gabriel, já ia ter que fazer isso aí, né? Na rua, tem que não faz, porque seria minhas cotas, a cota que eu teria, eu passaria para ela, agora pagaria. Você para a transmissão de cotas. E aí, mas aí paga. Só que ele paga o ITBI. Paga o ITBI. Paga o ITBI, mas o ITBI não é sobre o valor de Sim. mercado, é sobre o valor declarado no imposto de renda. Não faria inventário. Você sai de um sei lá. Depois a gente vai ver, porque é por isso que você paga. Não, mas você falou aí do ITBI, que eu não vou pagar o ITBI na sua totalidade, eu vou reduzir, mesmo assim eu pago o ITBI. Paga o ITBI, que é Imposto de Transações de Bens Imóveis. Quando, só que você está passando só as cotas dele. Passa a cota, não passa o bem, né? Então, aí você não paga ITBI. Paga. Você paga das cotas? Paga em cima das cotas. Porque você não vai fazer a mudança lá? É. Porque faz uma mudança. A cota é transferida automaticamente, entendeu? né? Porque as cotas não seriam de Silvana Então, e de Ednildo, aí as cotas dele vêm para ela, então tem uma movimentação. Se eu tenho que, se no caso ele... Eu teria que fazer inventário. Então. Não, o inventário é diferente, né? Inventário é diferente. Não, inventário sim, você mas vai... se eu vou passar as cotas, por exemplo, as cotas dele eu vou passar metade e metade, eu passo tudo para... Não, acho que o patrimônio já vai estar tudo integralizado dentro da holding. Sim. Você não tem mais patrimônio. Certo. Né? Não tem mais patrimônio. Ok. E aí, no caso, ele faltou, o que acontece? Automaticamente as cotas ficam as cotas ficou. já estão. Mas aí precisa pagar ainda? Não, nesse caso não. Não, mas aí então não paga. Não paga. Não, nesse caso não. Então, é isso aí. Agora, nesse caso, instituindo a holding, digamos que... Então, porque você já está integralizado, né? Inclusive você nem é mais dono, né? É a holding que é dona. A holding que é dona. Ele faltou aí quem está no nome da holding que são os donos agora. A menina e ela. Essa é a minha pergunta. No caso do instituído a holding, daqui a uns 5 anos a pessoa queira vender um imóvel pertencente a essa ela pode vender. Ela faz a reversão, faz a reversão ou então o call option. Que são as duas cláusulas que você desintegraliza o bem e vende. Mas aí teria valores para pagar para a empresa. Não entendi. Ele fazia essa reintegração, ele pagaria algo. Reintegração? Tirou e volta normalmente. Ele fez um milhão e daquele 1 milhão, daquele montante, ele tem um apartamento. 3 imóveis de 350 mil. 350. Aí daqui a uns 5 anos ele, vou vender o apartamento. Ele integraliza e vende o imóvel. Varia alguma contrapartida, algum pagamento? Não. Geralmente o carro a pessoa está sempre... Isso, é. Por isso... Gente, eu sei que vão aparecer outras centenas de dúvidas, né? Porque é o novo, né? Só mais uma pergunta. Isso aí é só o titular pode fazer, a holding. Ele morrendo, os demais não podem fazer. Alguém morreu hoje. Não entendi. Alguém morreu hoje. Vamos fazer inventário. Não, Quem é alguém? Não, ele é o dono da holding. Ele é dono do imóvel. Não é isso. Sou dono do imóvel. Aí eu venho a falecer, a família diz, peraí, se eu for fazer inventário, é claro, então eu posso fazer a holding. Não. Mas tem que fazer inventário. Isso aí. A holding ela tem que ser feita, por isso que é a audiência. Por isso que é um planejamento. É o caso que eu falei para você, daquela senhora lá de manhã. Uma senhora de 98 anos, tem um patrimônio de 5 milhões, não fez um planejamento. Ela fez um testamento, só que nesse testamento ela não previu os outros herdeiros necessários. Porque como ela não tem nem filha e como ela não tem mães nem pais, as irmãs dela são herdeiras. As irmãs dela são herdeiras. E ela não prevê, ela
previu isso no testamento dela. O que vai acontecer? A confusão assim. Vai ser grande. E eu falei isso para o cliente hoje, para esse parceiro. Eu falei assim, ó, ela precisa de fazer uma hold urgente. Dá para falar para ela, não estou precisando de uma ação. Fazer uma ação social. Deixa eu só perguntar uma dúvida. Não é toda a advocacia que mexe com hold familiar. Pouquíssimos. Aqui na Paraíba. Que eu saiba, só tem eu. Que eu saiba, né? Eu acho interessante porque o doutor Dailton... Porque nós temos vários contatos de pessoas que às vezes nem são tão próximas, mas que a gente tem sabe o que é interessante? Eu tenho uma novidade. Eu falei com a Dailton e indiquei. Inclusive eu queria saber se era prudente convidar algumas pessoas amigas para vir para cá e você apresentar. Claro, fica à vontade. Grupo de pessoas. Claro. Por exemplo, eu tenho aquele casal que é amigo, que ela é promotora de justiça, ele é da advogada da AGU. E ele tem uma turma de amigos que eu conheço. Com certeza ele sabe o que é hold e sabe da importância da hold. Mas sabe que aqui também não tem. Não, porque uma coisa é eu saber que existe a revisão fiscal e que há empresas que estão colocando milhões e bilhões de dinheiro no bolso. E outra coisa é eu ter alguém que faça a revisão fiscal para mim. São coisas diferentes. Está às vezes do seu mundo. A pessoa às vezes ela sabe a importância, ela conhece o instituto, já ouviu falar, mas ela não sabe ninguém que faça para ela. E você acha interessante trazer uma turma para cá, para ser o escritório? Não, pode ser aqui. A gente faz o Wolfes aqui e a gente tira ideia, conversa, debate, né? Eu acho interessante. Porque, eu também achei. Assim como existem pouquíssimos advogados especializados em contratos, em direito aquaviário, em direito aeronáutico, né? Em direito militar, né? São algumas áreas, direito ambiental, são algumas áreas que bem específicas. A holding é algo novo no Brasil. Entendi. Né? Era muito usado por grandes empresários. Então, eu já ouvi falar, que eu trabalhei na empresa, eu já ouvi falar há uns 15 anos atrás, mas eu não tinha ideia disso. Porque o pessoal falava lá que não, que a empresa tem a hold onde ela coloca todos os bens dela. A célula COP. Eu lembro que a gente escutava, não, o hotel da empresa está na hold dela, não está no nome da empresa. A fazenda lá que foi comprada está no nome da hold da empresa. Por isso que eles não podem tirar. Então, agora eu entendo que a família estava protegendo todo o patrimônio que ela adquiriu fora da empresa. O hotel nos Estados Unidos, a fazenda lá no Mato Grosso, a fazenda em Jundiaí, o hotel de Santos. Não, tá tudo na hold. E quando você vai fazer o planejamento sucessório? Quando você vai fazer o planejamento sucessório da sua família? Decidir um patrimônio de 10 milhões. Quando você vai fazer? Qual a segurança da manhã? Por isso que a gente, quando teve uma época agora, teve uma época que estava numa fase difícil financeiramente lá, os caras falaram, não, mas tem um hotel, manda a empresa vender o hotel e pagar as coisas. Não, lá não pode vender porque no hold. Renato, por exemplo, ações que vão contra a empresa, contra a pessoa, não tem nada a ver com a holding familiar, nada a ver. Alguém apresentou uma ação na justiça contra a pessoa com uma apropriação de bens. Já está protegido. Agora, uma questão que é importante vocês saberem que essas ações têm que ser antes da constituição. A constituição da hold tem que ser antes de qualquer tipo de ação de execução. Porque se você constitui uma hold durante uma ação de execução, você vai ser considerado fraude de execução. Fraude de execução. É quando você tem má intenção e guardar o patrimônio sabendo que existe uma dívida naquele momento. Agora, se você faz bem antes e depois acontece, você está protegido. Eu já entendi. Olha, muito bom. Bastante, né? Bastante. Eu estudei um pouco. A Socorro mandou a gente ler para entender. Eu vou perguntar a esse médico que eu vi. Parabéns, Ela é médica,
E a holding, eles dois e um filho. Ele tem mais de um. Mas é que No caso, ele já fez a holding para se proteger, né? Ele botou para assinar o filho que deve estar como administrador. É o Aí filho não administrador. Não vai aparecer os outros contratos. Só está administrando. Eu vou saber, né? Que retorno. Quem fez a holding dela, né? Sim. É interessante saber, de repente. Não, porque eu vou Tem um falar colega com aqui, eu não ele, conheço. Eu vou falar para ele qual é a empresa de advocacia que está Tira mais Que uma fez a conosco. holding. Ele está conosco. Tira mais uma rota familiar, né, cara? Eu, minha esposa e minha filha. Tá interessado. É, Tá preocupada, hein?